O mais importante dentro de um fundo é ele se comprometer, né, a consistência dentro daquilo que ele falou, ó, vou me comprometer a entregar esse resultado aqui, né? Então, por exemplo, o meu fundo aqui é um fundo que vai ser o seu destino do seu caixa, né? Altíssima previsibilidade, dificilmente vai ter resultados negativos, baixíssima volatilidade, pouca oscilação e todos os meses tende a ter resultado positivo, né? Pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas todo mês resultado positivo. Se ele se comprometeu nos últimos 12 meses, 24 meses, ele está entregando, né? Baixa volatilidade, resultado positivo, para mim é um fundo muito bom, né? Para esse objetivo. Fala galera do podcast O Fundo do Baú. Hoje a gente vai ter algo especial, porque sempre me perguntam muito, Marco Saravalli, sobre o que é fundo de investimento. A gente começou com as assets muito bem até, porém a gente vai explicar um pouquinho hoje o que é esse veículo fundo de investimento, por que ele é utilizado. E nada melhor que uma pessoa que me acompanha aqui nesse período todo para falar sobre isso. O nosso Marco Saravalli, não é isso? Muito bom, muito obrigado pelo convite. Acho que a gente inicia essa série aqui de treinamentos, né, de conteúdos educacionais dentro do Fundo do Baú para mostrar todos os conceitos, né, como acessar tudo que você precisa saber na hora de alocar através de fundos de investimentos, né? Todos eles, né? Todos, e cada vez mais acessível, né? Estão muito acessíveis os fundos e cada vez mais também a gente tem muita informação, né? Mas é importante conhecer todos os conceitos e é isso que a gente vai discutir aqui hoje nesse nosso primeiro encontro educacional, né? Antes de qualquer coisa, vamos conhecer um pouquinho o Marco Saravalli. Acho que quem não conhece aí das redes, vamos falar um pouquinho. Marco Saravalli, empreendedor, comentarista, educador, palestrante, com mais de 20 anos de experiência aí no mercado financeiro. Administrador também, né? Financeiro, Marco Saravalli. Dizem, né? Dizem, né? Dizem, mas eu digo que eu sou economista, mas quando me pergunta a projeção de câmbio, eu falo que eu não sou economista, né? Nem câmbio e outras projeções, né? Nem fala que ele depende. Economista que é bom, né? Tem uma frase que diz que entre dois economistas, pelo menos você tem 3 opiniões diferentes, né? Ótimo. Você tem uma via, outra via, a terceira depois via. A terceira para contrariar a opinião anterior. E muito relevante aqui para o nosso papo, né? O Marco Saravalli tem aí uma relação com o pessoal da APMEC, aí, CNPI, há muito tempo, você pode contar um pouquinho, que aí faz a gente dar mais robustez à nossa conversa aqui sobre o fundo de investimento. Muito bom. Vamos falar então rapidinho desse trabalho que eu faço. É um trabalho 100% voluntário, né? Junto com as associações e principalmente a APMEC, que é a Associação dos Profissionais e Analistas de Investimentos do Mercado de Capitais, né? Uma associação já bastante longeva, né? Bastante presente no mercado de capitais. Mudou de nome, antes chamava anteriormente ABAMEC, né? E eu já tive vários cargos lá, executivos, participando do conselho, participando da diretoria, já fui diretor financeiro, já participei de diversas formas. Hoje eu atuo ainda e participo de alguns comitês. Acho que o principal comitê que eu participo é o comitê de ESG, né, de questões socioambientais, onde a gente faz essa ponte junto com os demais órgãos reguladores, porque a APMEC faz o trabalho de autorregulação, assim como a Anbima faz, né, muito concentrada em diversos ativos, players, mas principalmente fundos de investimentos. Aí a gente tem a Planejar, por exemplo, né? A gente tem outras associações. A APMEC faz todo esse trabalho de autorregulação, sobretudo do trabalho que a gente diz do sell side, do analista certificado que emite opiniões públicas, né? Tem outras certificações lá também, além de fazer todo esse trabalho de autorregulação, mas sempre prestando, né, todo o atendimento junto à CVM, né, que é o órgão regulador máximo, né, principal. Então a gente está muito próximo dos veículos como o Banco Central, da CVM, né, Anbima, outras associações para fazer todo esse trabalho e particularmente eu participo do comitê. Então sempre a gente está dando opiniões sobre certificação, regulação, né? Como melhorar o processo, como, não de certa forma, colocar regras, mas principalmente colocar diretrizes, né, no trabalho. Pô, isso aqui acho que está sendo meio agressivo, isso aqui acho que o analista deveria demonstrar mais essa conta, esse cálculo. Qual que é o modelo de um relatório? Hoje a CVM entende que todos os formatos são
considerados relatórios, né? Então não só um PDF, um vídeo, um áudio, tudo é considerado relatório. E a gente tem, de certa forma, também a Ambima fazendo um trabalho bem bacana em relação à atividade do considerado influenciadores, né? Os influenciadores de finanças, né? Que tem um trabalho super importante, mas de certa forma também precisa ser acompanhado, né? E ser super transparente. Então é um trabalho que eu já faço há muito tempo e sempre me dedico, né? Se buscar melhorar. Muita gente fala assim, pô, Marco, eu acho que essa prova ela poderia ser melhorada, poderia ter outros horários, né? É um exemplo simples, eu acho que ter certificação, né? O famoso disclaimer nos relatórios, enfim, tudo isso parte no contato junto com a regulação com os órgãos reguladores. De novo, a PMEC é um órgão 100% independente, mas que presta contas nesse processo de autorregulação, aí, sobretudo do trabalho do analista certificado, né? de sell-side, conhecido como CNPI. E até no começo, né? Quando veio o CNPI, a gente fala, pô, mas será que vai ser adotado, né? Hoje já está quase no sobrenome, né? Você põe Marcos Saravalli, CNPI, né? Então é natural termos, e já está bem incorporado no mercado de capitais. Por isso que eu sempre falo, é lógico que é importante isso, a gente escutar a opinião de todos, mas principalmente de um analista certificado, né? Que a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente precisa prestar contas, tem uma legislação muito séria que a gente precisa seguir, isso também é muito importante, né? Que eu sempre brinco assim, a gente pode escutar um parente, um amigo, mas quando a gente tem um problema de saúde, você vai lá escutar um médico, né? Então é o mesmo caso também numa análise, numa recomendação de investimento também é válido. E isso acabou se expandindo, né? A gente abre o mercado de capitais, quando a gente fala mercado de capitais, a gente está falando de ações, de debêntures, de CRI, de CRA e outros instrumentos de mercado de capitais. Mas aí a legislação também acabou adotando, por exemplo, fundos de investimento. Isso é importante? É necessário? Não necessariamente, né? Pode ser discutido, ou até, por exemplo, uma projeção macroeconômica, mas acabou realmente ampliando. E grande parte dos analistas, né, do mercado financeiro como um todo também, uma parte grande também tem essa certificação, né, de profissional e analista de investimentos, né, de mercado de capitais. Porra, e Marco, vamos aproveitar essa experiência sua e, como você mesmo falou, né, dos órgãos reguladores, estão muito próximos ali entre eles, Ambima, CVM, para a gente entrar no nosso mundo de fundos de investimentos. A gente entende ali que no Brasil você viu um boom ali em 1990, aí depois começo de 2000 desse veículo fundo de investimentos. Claro, existem fundos anteriores, existem, começam a andar em 70 mais ou menos o formato, mas até por causa de regulações de 1990. E aí aquela primeira pergunta básica, por que o gestor, uma pessoa abre um fundo de investimento? É só pelo prazer de empreender? Por que começou essa questão veicular ali em 90 mais ou menos? Ali? Bom, acho que o mais comum, né, hoje a realidade mudou muito, né, dos últimos 20 anos para cá, mas o mais comum era existirem empresas, né? Quando eu falo assim, na hora que você abre conta num banco, né, você tem lá sua conta corrente, na verdade você está acessando um leque de produtos muito grande desse banco. E, de certa forma, são vários CNPJs, várias empresas diferentes. Então, você vai acessar, por exemplo, eu quero contratar um seguro para o meu carro, mas pelo meu banco, né? Você está acessando uma outra empresa do mesmo banco, do mesmo grupo, mas é uma outra empresa. Geralmente são outras pessoas mesmo que te atendem, né? A hora que você faz o seu investimento, geralmente você tem uma conta também separada, uma conta investimento, e acessa, na maioria das vezes, lá no passado, um produto do banco, né? Então você tem uma conta no Bradesco, você vai acessar um fundo do Bradesco. Isso é a realidade, né, até 20 anos atrás ou um pouco mais para trás. Você tem uma conta no Itaú, você vai acessar os fundos de investimentos do Itaú, tudo dentro de uma plataforma, né? A gente está ampliando muito esse processo, né? E junto com a criação dessas plataformas, e os bancos também se adaptaram nesse movimento, hoje você consegue, através do próprio banco, acessar tanto fundos da casa, proprietários, como também fundos de terceiros. Lá no Bradesco, no Itaú, no Santander, no Banco Brasil, você consegue acessar os fundos do Banco Brasil, né, do Itaú, do Santander, mas também fundos terceiros independentes, né? Então, estando dentro da mesma casa, o grande objetivo ali é para levar mais serviços para o cliente. Então, o cliente vem aqui porque ele tem a conta corrente, porque ele recebe o salário aqui. Mas se ele quiser também o investimento, então a gente também tem uma outra empresa, uma gestora de recursos, né, que vai fazer essa gestão do recurso de terceiros e criar esse produto. Mas também por conta principalmente do advento das plataformas, acabou sendo estimulado muito a criação de diversas outras assets independentes. Então, né, principalmente também muita figura
as figuras ali dos gestores que já estavam trabalhando nos bancos por 5, 10, 20 anos, fala, pô, por que eu vou continuar sendo meu funcionário e eu vou abrir a minha própria gestora independente? É um trabalho mais difícil? Sim, muito mais difícil porque você não tem o banco ali originando, trazendo esse recurso, essa captação. Mas também esses gestores se tornam independentes e empreendedores também, né? Que é muito, acho que todos uma grande parte, né, dos gestores que já passou por aqui são independentes, né, aqui no fundo do baú. Então, Trígono é independente, a gente já passou com WHG, tem alguns que pode até uma participação de algum banco ou de uma corretora como sociedade, né, uma participação minoritária, mas todos eles são considerados independentes. São casas que vão fazer a gestão do seu recurso, mas sempre, como você falou, de acordo com as normas da Anbima. A Anbima tem todos os documentos disponíveis, tem muita informação no site da Anbima. Leiam lá com calma, né? Sigam lá, porque lá tem todos os detalhes. Você precisa estar muito ciente do que você está alocando, e esse é o nosso suado dinheiro, né? Então você precisa tomar muito cuidado e ler lá. Fala assim, pô, Marco, eu não sabia que poderia alocar isso. Não, está tudo bem descrito lá. O gestor não pode dar um passo para fora daquilo que está escrito lá no seu estatuto, enfim, no seu regulamento do fundo. Então tudo é muito público e todas as informações são muito fáceis de serem obtidas. E aí, no caso, muito bem regulado também pela Anbima, que também presta, né, toda a sua os seus resultados para a CVM, né, por outros órgãos reguladores, mas todas as informações são disponíveis, né? Então a gente tem, de certa forma, essas duas figuras, né, os gestores ligados a bancos e corretoras e os gestores ligados de certa forma, independentes, distribuídos por bancos e corretoras, né? A gente vê muito o gestor que ele começou ali o fundo de investimentos, dentro do que você passou, com um dinheiro próprio, ou reuniu ali 2, 3 pessoas ali com dinheiro próprio, gestores, para poder começar a realizar, depois foram abrindo para pessoas físicas e outros institucionais. E muito também a questão da liberdade, talvez de alocação, vamos colocar assim, que o gestor começa a fazer dentro das ideias, da mentalidade que ele tem, claro, regulado. Mas antes, ali no 90, a regulação não era tão forte assim, né? E hoje você vê aí mais de 27 mil fundos aí no Brasil, enfim, algumas outras experiências fazendo por veículo por fundos. O que você vê como principal estrutura para você ter um fundo bom? Vamos colocar algo desse sentido, ou que o investidor olhe e fale, cara, esse cara aqui, claro, pode não ganhar sempre, que a gente tem essa oscilação mesmo de mercado, mas que seja um fundo confiável, bom ali, que a Anbima pense assim, cara, esses caras estão fazendo um bom trabalho, não só um trabalho proprietário, enfim. Bom, vamos começar como sempre eu gosto no lado das polêmicas, né? Mas o mais importante é você contratar. Você imagina que você está contratando sim um serviço terceiro para alguém cuidar do seu dinheiro. É justamente isso que é a gestão de fundo. Você está deixando seu dinheiro e alguém vai cobrar uma taxa por fazer essa gestão, né? O mais importante dentro de um fundo é ele se comprometer, né, a consistência dentro daquilo que ele falou, vou me comprometer a entregar esse resultado aqui, né? Então, por exemplo, o meu fundo aqui é um fundo que vai ser o seu destino do seu caixa, né? Altíssima previsibilidade, dificilmente vai ter resultados negativos, baixíssima volatilidade, pouca oscilação, e todos os meses tende a ter resultado positivo, né? Pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas todo mês resultado positivo. Se ele se comprometeu nos últimos 12 meses, 24 meses, ele está entregando, né? Baixa volatilidade, resultado positivo, para mim é um fundo muito bom, né, para esse objetivo, né? E aí eu falo da polêmica porque é o seguinte, não acredito que ocorreu algum erro, mas existe, até eu posso citar o nome aqui porque saiu na mídia, um fundo, o famoso fundo caixa lá do Nubank, né? Assim, ele tinha algumas palavras na sua definição, algo relativamente parecido com isso. Mas no seu estatuto, no seu comunicado, né, no seu documento principal, ele poderia ter um pouco, né, um limite ali de operações de crédito dentro desse fundo, né? Quando aconteceu o advento da Lojas Americanas, esse ano de 2023, né, o fundo chegou a ter um mês, foi um resultado muito pequeno, mas um mês negativo, né? Imagina que você destinou o seu recurso do seu caixa, que você fala assim, pô, vou deixar meu dinheiro parado aqui mensalmente, mas eu vou resgatar isso aqui daqui a 30 dias, 40 dias. Você pensa, nunca vai ter um resultado negativo num fundo como esse. Mas era
explícito, estava nos documentos, sim. Então não teve nenhum erro do fundo. Só que as pessoas, provavelmente uma parte das pessoas que chegou a alocar nesse fundo não sabia que ele poderia correr um pouquinho de risco, um percentual baixo, mas que dentro de determinado daquele mês, de novo, foi muito, muito próximo ali do 0 a 0, mas todo mundo esperando. Pô, eu esperava que esse fundo tivesse sempre ali o 100% CDI ou algo próximo de 100%, às vezes um pouquinho para baixo, às vezes um pouco para cima. E naquele mês chegou a ter um resultado negativo. Então, de novo, aqui não é o erro do gestor, mas é um erro talvez na comunicação, no processo comercial ou de quem alocou, talvez não ter lido, né, não ter reconhecido esse trabalho. Então, o que eu mais gosto é o comprometimento, né, o compromisso de entregar aquilo que se propôs a fazer o fundo. Né? Vai ser um fundo de baixa volatilidade? Vai. Então, o que é baixa volatilidade? 2%, 3%, 4%? É isso que eu vou comprometer. Mas teve um mês que deu 10%. Você deu alguma coisa que você não está entregando. Mas foi positivo. Que eu sempre falo para todo mundo, assim como investimento em ações, qualquer investimento, carteira, eu acho que o risco, a gente acompanha muito o sinônimo de volatilidade. Né? Eu gosto sempre de ter um conceito de risco, que não necessariamente é um conceito que está nos livros, enfim. Mas o conceito de risco é acontecer algo que você não esperava que iria acontecer. Para mim isso é o risco. E o risco não é só para baixo. Marco, eu estou num fundo de volatilidade baixa e ele subiu 300% CDI num mês, também está errado. Provavelmente o gestor também está correndo o risco que você não sabe, né? Isso está errado. Só para entender um pouquinho, Marcão, a volatilidade seria ali a questão de o quanto que ele chacoalha, o quanto que ele... Como que seria a melhor definição? Basicamente a oscilação, né? Isso. Então, assim, quanto mais ele oscilar, e volatilidade não é só para baixo, ele é para cima e para baixo. Para cima também. Por isso que assim, Marco, mas ele está com uma volatilidade alta e eu espero sim que quando tiver queda, ele caia mais. Mas quando tiver alta, eu espero que ele suba mais, né? Então essa volatilidade, mas ele já está com um propósito dele. Não, a volatilidade histórica e o mandato dele está escrito lá no regulamento, que não vai correr mais do que 4% de volatilidade, né? Isso lembrando que, só para vocês entenderem, usualmente essa volatilidade esperada é ao longo de um período, ao longo de um ano, tá? Então você tem uma metodologia, e aí falando um pouquinho também de gestão de fundos, uma das áreas mais importantes de uma gestão de fundo é uma área que chama-se área de risco, né? Essa área de risco, ela talvez tenha até o mandato que a gente chama, né, mais importante, ela toma a decisão superior ao próprio gestor, porque ela pode simplesmente levantar a mão e falar assim, você vai correr um risco aqui que não está escrito no papel do padrão. Então eu não vou te deixar você fazer isso. Então eu vou ter que liquidar sua posição antes que você traga algum risco adicional para todos os cotistas, né? Então isso é muito importante, saber se o fundo está entregando aquilo que... E de novo, não é entregando resultado. Todo mundo só pensa no resultado. Da rentabilidade. Na rentabilidade, né? Isso acho que é a pior coisa para tomar uma decisão na alocação de fundo. Olhar para o resultado. Lógico que o resultado é importante, lógico que a gente vai comentar sobre o resultado, mas olhar única e exclusivamente para o resultado talvez seja a pior decisão numa escolha de um fundo de investimento. Se o resultado estiver altamente vinculado ao que o mandato fala, ao que o fundo se propõe, como você falou, aí potencializa nessa questão do resultado. Agora, quando tá descasado, é botar aquela pulga atrás da orelha, né? Tipo, cara, como você mesmo falou, beleza, pode ser até para baixo. Mas o que houve para ter esse descolamento do que ele falou para ter mais? Aí vem a questão da comunicação, né? Porque aí quando sobe mais um pouco, vem a questão de propaganda. Aí já não é, subiu mais um pouco, na janela de tanto tempo, esse fundo tá dando mais. Só tem que não sabe que alguma coisa ou aumentou o nível de risco, ele também pode depois cair. Não, que geralmente é quando o cara reclama mais, né? Sempre quando ninguém, assim, eu, Pedro, ninguém vai reclamar se um fundo der mais do que ele prometeu. Eu prometi 10, entregou 20, ninguém vai reclamar. Só que vocês têm que reclamar. Tem que reclamar que provavelmente o gestor está correndo mais risco. Se ele prometeu 10 ou no máximo 12, entregou 20, também está errado. Também está errado. A gente só vai reclamar, lógico, que quando ele prometer 10, entregar menos 5. Aí a gente vai reclamar muito. Mas a gente só vai lembrar desse momento. E aí eu vou fazer um paralelo aqui com ações, com empresas, né? Foi o caso do que aconteceu com a Sadia e com a Perdigão, principalmente a Sadia lá no passado, né? Os gestores da empresa estavam correndo muito risco, né? Muito risco. Só que o lucro estava crescendo.
1 ano, 2 anos, 3 anos de lucro crescentes. Quem vai reclamar que o lucro está vindo muito mais forte de uma empresa? Nossa, estou recebendo mais dividendos, ninguém vai reclamar. Mas depois veio a grande crise, né, mundial 2008, né, que a gente até completou 15 anos agora recentemente. E aí a gente descobriu que sim, os gestores da empresa, que acaba sendo um gestor de uma empresa ou de um fundo, acaba tendo papéis parecidos, né? Que estava realmente correndo muito risco, né? A empresa quebrou de uma vez só, né? Simplesmente, não é que ela teve recuperação judicial, simplesmente quebrou, a empresa sumiu, né? Hoje a gente tem a Brasil Foods, que é uma soma de ativos aí da antiga Sadia, Perdigão, a gente talvez tenha as marcas, né? Mas esse é o questionamento, né? Olhar para o mandato do fundo e ver se ele está realmente entregando dentro daquele que ele se comprometeu. Né? Ver se o risco de ruína foi respeitado, né? Acho que não. Foi olhado ali, claro, como você mesmo falou, foi visto que estava dando resultado, e aí foi na máxima o fim, justifica os meios, que não foi o caso, né? Como você falou, quebrou uma empresa gigante no Brasil. E com esse gancho, é a pergunta, assim, você já falou sobre a questão do risco, né? Da área de risco. Para um fundo quebrar, a gente sabe que não é fácil, né? Até por causa de regulamentação. O Brasil sim. é um local que às vezes a gente não dá muito crédito nesse sentido, mas de regulamentação, principalmente de mercado de capitais, é um local que tem uma referência mundial, acho que nesse sentido. Sim. Você tem locais que são muito mais permissivos e mais lenientes em algumas coisas. O Brasil tem uma regulamentação interessante. Até para o negócio também, não só de travar, enfim. Mas qual é o principal ali para o fundo não aumentar esse nível de risco, não quebrar e não entender ali? Será que é realmente não ter uma digo ganância, mas assim, não ter uma soberba muito grande? Acho que é mais essa linha, não se perder na soberba. Sim. Eu acho que o mais importante para um alocador, para um cliente, né, para um consumidor que for alocar através de um fundo de investimento, é não só conhecer a casa, mas mais importante do que isso é conhecer os profissionais que estão por trás dessa casa, que é o trabalho aqui do fundo do baú, né? A gente conhecer quem está por trás dessa cota, né? Eles trabalharam há quanto tempo nessa casa aqui? Trabalharam antes juntos? Já trabalharam num banco? Qual que é a reputação? Já passou por algum caso de crise, algum caso de falência? Tem alguma polêmica envolvida? Tá? E aí, de novo, vou citar mais um exemplo aqui, que acho que é super polêmico, mas também tem lá seus motivos. Tinha uma gestora muito grande aqui no Brasil, né, que ainda transita por aqui, mas hoje talvez com uma menor magnitude, que chamava-se GWI. Né? E todo mundo falava assim, Marco, tem risco de quebrar, tem risco de falir, mas ao mesmo tempo pegava alguns períodos ali que o fundo subia 100% em pouquíssimo tempo. Porque esse era o perfil do fundo. O fundo estava escrito lá, eu vou me alavancar. Se eu tenho a posição de 10, eu vou operar 40, eu vou operar 100, eu vou operar 10 vezes o meu patrimônio. Isso uma pessoa física consegue fazer, o gestor fazia. Ele deixava claro, né? Ele comprava empresas, né? Às vezes sem ter recurso próprio, com termo, né? Com opções alavancadas. E ia. Só que estava escrito, né? Só que aí, de novo, o cliente sempre olhava assim, nossa, eu vou aplicar nesse fundo aqui, porque ele acabou de subir 100%, né? E foi um dos casos aqui no Brasil que teve várias polêmicas. O fundo, em alguns momentos, teve que ser fechado para resgates, né? Enfim. E aí, é ruim fechar? Teve resultado negativo? Teve. Deixa o cliente machucado? Deixa. Mas ele nunca, né? Ele escondeu. Ele sempre falou assim, ó, a posição do fundo está aqui. E esse é o histórico dele, esse é o perfil dele, esse é sempre atuar dessa forma e super transparente. Tá lá, eu vou operar o alavancar. Você quer vir comigo? Né? Eu posso ganhar 100%, como eu posso zerar o seu patrimônio aqui em poucos dias, em poucas semanas. Né? Então, é justamente isso. E mais importante, pessoal, como eu falei lá no começo, às vezes na nossa comunicação com o assessor, com o consultor, a gente acaba no dia a dia não perguntando tudo, acaba não se adentrando a detalhes. Mas vou pegar um exemplo aqui até de uma casa que já esteve aqui, né? O time da Esparta, né? A gente gosta muito, eles são muito bons, né? Mas teve um evento esse ano aqui de crédito que eles falaram o seguinte, ó, se acontecer determinado cenário, eu vou suspender, que seja talvez temporariamente, a distribuição do dividendo, né? Isso, né, teve algumas pessoas, clientes que reclamaram, falaram, pô, não vai distribuir esse mês. E foi muito saudável até não ter distribuído. Né? Se a cota for para baixo ali de 100, a marca d'água, enfim. Então tem algumas
características é muito importante a gente se atentar, né? Todas as características, de novo, resultado, mas acho que mais importante do que isso, que é um pouco do meu trabalho no dia a dia, é conhecer as pessoas que estão por trás dessas cotas, né? Quem está fazendo gestão, né? De repente, eu, Marcos Saravalho, como analista, como estrategista, posso recomendar, sugerir talvez a sugestão até de desalocar ou desinvestir num fundo, simplesmente porque teve um gestor que saiu. Perfeito. Pô, se saiu o gestor, mas o fundo está indo bem. Pô, mas tem alguma coisa talvez de dúvida ali em relação à gestão da companhia, né? Será que vão continuar os mesmos sócios? Será que teve algum ruído? Será que pode mudar a gestão? Será que tinha uma posição ali que estava desconfortável que ele teve que sair, né? Será que a gente tem essas informações? Então, como qualquer business, os fundos também de investimentos são compostos, são construídos por pessoas que estão por trás. São equipes menores, né? A gente está falando de, às vezes, 10, 20, 30 pessoas no máximo. É difícil não ter muito ali mais um do que fundo isso. de 100, as pessoas são os maiores. Tem que ser muito grande, né? Mas é muito importante conhecer o currículo, né? A ética dessas pessoas, o respeito, para saber também o risco que você está correndo, né? Em relação ao nosso recurso. Então, acho que são esses dois fatores, né, principais. Olhar muito também o currículo de quem constrói essas cotas, né? essa gestão desses fundos, né? E nessa linha, você fala do currículo em si. No começo você falou um pouquinho de pessoas que trabalharam em grandes bancos, casas, enfim. Só que o veículo fundos ele é utilizado para muitas coisas hoje. Até a parte de cripto, a gente teve a QR aqui já. A gente trabalhou em cima disso. O que você pensa desse currículo? Assim, de novo, a gente tem um viés por estar no mercado há muito tempo de pessoas que são experientes no mercado. Porém, você tem pessoas que também têm competência e sabem trabalhar muito, e hoje o cara já pode ir para montar um fundo independente, não precisa estar numa casa para isso. Sim. Como é que você vê esse drive, assim? Hoje você tem até IA trabalhando muito no fundo, né? Inteligência artificial, e as pessoas não precisando nem mais só desse contato humano. Como é que você vê essa linha de atuação? Esse detalhe realmente, vamos colocar, de 4 pontos principais do fundo, esse detalhe das pessoas, ou do cabeça, é um detalhe que assim você vê como primordial, sei lá, 50% da decisão vai no cabeça da operação, ou isso diminui um pouquinho hoje já para 20%, 25%? Bom, acho que o primeiro ponto, de novo, aqui não é questão de não valorizar os mais novos, né? Mas é muito importante ter essa experiência em todos os mercados, mas principalmente na gestão de fundos. Porque que acontece? O comportamento da economia, o comportamento das bolsas, dos ativos, né, da curva de juros, existe muita ciência, muita matemática, mas também existe muito a parte de arte, né, a parte de valuation, a parte realmente humana, né? Então imagina o seguinte, se gestor já passou por alguma crise, né? Como é que foi o comportamento dele em 2008, né? Como é que foi o comportamento? A grande discussão em 2020 e 2021, né? Essa crise que a gente está vivendo aqui da pandemia não é uma crise que a gente tem alguma semelhança com 2008, mas não é 2008. Ela tem suas particularidades, né? Então isso é muito importante ter a experiência para saber como se comportou, né? Tudo bem, está respeitando ali o estatuto, mas e se tiver, como um caso da Americanas e depois na sequência a Light, como é que esse gestor vai se comportar, né? Eu lembro que tinha fazendo um paralelo com um analista que trabalhava comigo, um pouco mais da visão de trade, né? E ele falava o seguinte, às vezes, Marco, tô errando num trade ali, 1, 2, 3 vezes, né? Ele simplesmente dava 11 horas da manhã, ele estopava a operação dele e voltava para casa. Falava assim, hoje, se eu continuar aqui, eu vou continuar errando. Né? É um comportamento humano que é melhor ele realmente ajeitar o risco e ir embora para casa. Né? E a sensibilidade de saber que não precisa ficar até o fim do dia, porque vai acabando, na verdade, vai ter mais problema do que benefício. O risco-retorno é melhor ele ir esfriar a cabeça, algo dessa linha, estudar mais essa linha e no outro dia... Vai querer consertar ali e vai acabar piorando o estrago. E acho que o outro ponto também, que é importante, que acho que a própria Ambima faz um trabalho excepcional, que a própria Ambima, ela não... libera, ela não autoriza também a divulgação de nenhuma cota, que é um trabalho extremamente difícil, né, para o gestor, porque você acaba com uma dificuldade muito grande de gerar receita, de crescer o fundo, distribuir.
mas a Anbima não libera se não tiver um histórico pelo menos 6 meses. Né? Então isso traz uma confiança, fala assim, pô, tô vindo para uma plataforma, tô começando a distribuir, né, publicamente, mas eu já tenho pelo menos um histórico. Como é que foram esses 6 meses? Esses 6 meses foram dentro do que realmente eu previ aqui, a expectativa dentro do meu estatuto. Então, tem umas diversas formas, mas eu respeito muito esses 2 pontos. Uma regulação muito forte, né? Eu gosto em alguns momentos, lógico que todo mundo tem a sua liberdade, mas tem uma regulação forte também, é importante, né? Para a gente não passar por casos extremos. E segundo, né, de novo, respeitando aqui todos os mais novos, enfim, tem muita gente super criativa, super com potencial, mas acho que em todas as indústrias, mas principalmente nessa indústria, é importante a experiência, né? Então, pô, como é que foi o comportamento em 1980, 1990, né? Crise.com, 2008, Covid, como é que foram os comportamentos nesses momentos, né? Pô, realmente conseguiu, porque o analista, o gestor, fazer backtest, né, que a gente diz, é muito fácil assim, você não tem o calor do momento, né? Fala assim, pô, mas você estava lá, né? E os cotistas reclamando, ligando, né? Enfim. Enfim. Só fazer estudos anteriores olhando agora. Né? Como eu teria me comportado se eu estivesse na crise de 2008? Nossa, meu fundo teria ido super bem. Pô, mas será mesmo, né? Que você teria esse... Você tem viés, né? Liquidez, que é uma coisa importante pra caramba, porque, beleza, não, eu liquidaria, eu venderia. Venderia mesmo? Você conseguiria? Que posição você estaria na ordem do book para poder vender? Exato. Né? Você bateria por, vou vender por um preço mais alto? Não, você talvez fosse ali fazendo escadinha e o seu último preço médio ficaria lá embaixo. Então... Realmente, são pontos. E todos e os o desespero também, né? Todo cotista pedindo resgate. Isso aconteceu exatamente no começo de 2020, né? No começo ali da pandemia. Né? E não só em ações, que teve o circuit break, todo mundo conhece, mas o mercado de crédito assim, foi horroroso. E aí só tinham 2, 3 bancões dando liquidez. Imagina se fala assim, todo mundo fala assim, mas essa hora de comprar barato. Mas você é gestor ali, o cliente liga e fala, resgata tudo, né? Tudo despencando, a cota já estava lá embaixo. E aí quem dava liquidez no mercado era 2, 3 bancões. Tanto é que, aí de novo, né, fazendo uma provocação aqui, a gente tem ainda, de certa forma, um sistema que deu a possibilidade de gestores independentes nascerem, né? Mas ainda tem algumas vantagens dos grandes bancos também operarem nesse mercado. Em alguns momentos, né, de falta de liquidez, quem vai dar liquidez são os grandes bancos, né? Para os fundos menores. Então, ali pontualmente, você pode até falar, né, que eu até brinco às vezes, até a gente vê assim, pô, os fundos bancões são ruins? Nem todos, né? Tem muita gente boa fazendo gestão nos grandes bancos. Na verdade, é uma grande escola de gestores, né? Então, ainda tem muito fundo bom nos grandes bancos. Não é só porque está no bancão que é fundo ruim, que está fora é fundo bom, né? Então, esse ponto é super importante e acho que a pandemia mostrou bem isso, né? Em alguns momentos eles acabam até se destacando até por conta da liquidez do mercado, né? Saravalli, voltando com as polêmicas, e agora é um negócio legal. A gente teve aqui, Braga falou muito, né? Braga da Encore falou muito, mais alguns outros, o Fernando também falou sobre a questão dos modelos. Então, claro, para se diferenciar, cada fundo tem ali seu modelo, sua forma de atuação. Uns trabalham, como a gente conversou no bloco anterior, mais na cabeça do gestor. Uns trabalham mais algumas avaliações e a cabeça do gestor. E alguns até avaliações mais numéricas, frias ali, até para não deixar influenciar muito. E você tem resultados variados, enfim. Como que você vê, ainda mais num local como o Brasil, que bem ou mal, né, o fundo de investimentos ele trabalha mais a questão do variável, porque renda fixa, de certa forma, você tem alguns ali fundos muito bons de renda fixa que você tem um variável por trás, né, algumas questões de oscilação por trás, porém, como você mesmo fala, o público gosta de conversar sobre ações, né, no final de tudo. Porém, como você vê esses modelos no local também, como o Brasil, que a liquidez, ou seja, a questão do trade não é um mercado tão grande como os Estados Unidos, vamos colocar. Então, para você fazer também movimentos, não é coisa tão fácil, ainda mais quando você tem um fundo maior.
Como é que você vê essa importância do modelo? Ou se em algum momento vai todo mundo mesmo em bloco, ou independente do modelo, não tem como fugir. Vai todo mundo pro mesmo caminho, acaba que fica meio que igual ali, os fundos ficam meio que na média. Bom, várias perguntas em uma. Acho que é um conceito aqui, até por ser um episódio especial educacional, acho que é um conceito antes para a gente falar, que é super importante. Principalmente para quem está dando os primeiros passos, né, ou que não seja necessariamente da área. Até eu sou muito defensor de todas as faculdades. Todas as faculdades a gente tem duas matérias, né? Primeira matéria de administração de empresas, né? Acho que todo mundo acaba sendo empresário em algum momento, né? Perfeito. Então é muito importante. E acho que outra matéria que todas as graduações, faculdades deveriam ter é a parte de estatística, né? Porque em algum momento a gente vai utilizar a estatística. A hora que a gente vai decidir investimentos, né? Por exemplo, eu como estrategista, passar por uma consultoria individual, enfim, um conceito que é super importante, ele chama-se de correlação, né? Então, assim, o que é correlação? Né? Quando a gente explica correlação, a forma mais simples de entender é quando vem o verão, né? Lá no Rio de Janeiro, e como é que chama lá o sorvete lá, da praia, né? O gelinho lá, que vende o sacolé, né? A sacolé Então, assim, tradicional. Pô, que em alguns lugares é geladinho, em alguns lugares é chup-chup até, Espírito Santo, mas é sacolé. É que no Rio sempre tem um... Mas vamos pegar pessoal, qual que é a relação, qual que é a correlação com os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e a venda de sacolé no Rio de Janeiro? Ela é uma correlação positiva, né? Porque quanto mais perto do verão, quanto maior a temperatura, mais sacolé será vendido. Quanto mais frio e mais chuvoso, menos sacolé. Então, é super simples. Então, quando você for fazer a sua alocação, você precisa entender isso. Esse primeiro ponto, né? Porque não adianta nada. Falar assim, Marco, eu estou comprando aqui, diversifiquei nos meus fundos de ações, né? Eu tenho esse e esse fundo aqui. São 3 fundos de ações aqui. E na própria classificação da Anbima, na classificação da Anbima tem uma série de regras ali, mas é bem diversificado. São 3 fundos de ações small caps, né? Small caps da casa A, small caps da casa B, small caps da casa C. Pessoal, você está correndo exatamente o mesmo risco, né? Você não está descorrelacionando. Muda o nome, o nome das ações ali, porém... mas esse aqui subiu 5 nesse mês, esse subiu 2, esse subiu 20, né? Isso não tem nada a ver. Você está correndo o mesmo risco. Então você precisa ter ações, tudo bem, você já sentou com o seu assessor, com o seu consultor e definiu que vai ser 30% em ações. Não, 30% em ações vai ser 10% em small caps, 10% em dividendos e 10% em ações internacionais. Aí você tem uma descorrelação, você tem uma correlação diferente, né? Então isso que é muito importante, né? Você chegar você tá lá na sua loja no Rio de Janeiro, não adianta você vender só sacolé, porque vai chegar lá em junho, julho, na época chuvosa, temperatura menor, você precisa estar vendendo chocolate quente, você precisa ter um outro produto para diversificar sua fonte de receita, tá? Isso quando você fala em ações também, até parabenizando também o time da Encore e outras casas, né? Mas o João que já esteve aqui, eles mostram um pouco o que eles chamam desse overlapping, né? Então também não adianta nada você falar assim, Marco, eu estou investindo aqui na Encore, né? E estou investindo nesse outro fundo. Os dois têm Petrobras, né? Às vezes essa informação não é tão fácil, né? E a Encore eu sei porque é uma das casas que apresenta esse número, né? Eles falam assim, como é que está o overlapping, como é que está essa sobreposição da Encore, particularmente, com outros fundos. Legal isso, né? Demais, então, por exemplo, eu estou comprando Petrobras e não sei, porque você está comprando uma cota de um fundo. Mas esse fundo tem Petrobras e esse fundo também tem Petrobras. Então, às vezes, a sua posição de Petrobras é muito grande e você não sabe dessa informação. São 2 fundos de ações com comportamentos diferentes. Então é importante isso. Tá com ela, às vezes, na pessoa física mesmo, comprado direto. Além da Petrobras na carteira. Comprado direto. Tem 3 fundos e os 3 fundos têm Petrobras. Às vezes a sua carteira tem Petrobras. 30% de Petrobras. Você fala, caramba, ninguém nunca me avisou. Ele não vai avisar. E parece que Perfeito. São posições diferentes, né? Então você precisa entender essa sobreposição aí do fundo, né? Do que eles estão de fato comprando. Aí é um pouco do nosso trabalho, de conhecer o gestor, quais são as posições desses fundos, né? Para não ter essa sobreposição. Agora, antes até, desculpa te cortar, mas só dando uma informação de utilidade pública, é porque eu como assessor, né, muito tempo, a gente usava muito a Anbima. Sim. Usa ainda. Uhum. E, claro, você tem ali uma defasagem às vezes de 3 meses, né, para poder divulgar a carteira. O gestor não precisa divulgar ali D0.
Porém, vale muito a pena, tem muito fundo que você tem ali a composição. Né? Não é totalmente aberto, mas você tem uma composição. Sim. A parte de ações tem uma composição muito interessante. Você vê ali, você falou Petrobras, a composição que o fundo tá, enfim. Aí tem às vezes derivativo, algumas coisas que você não consegue olhar muito. Mas vale muito a pena aí. É um site bem completo. De falar que o site da Ambima é bem completo. A gente fica meio assim com algo regulador, né? Porém, e de educacional também. Então, pô... E nessa parte a Ambima tá de parabéns. Tem que parabenizar também quando faz coisa boa, né? Como fonte de informação, acho que a Ambima no Brasil, com certeza, em algum momento você precisa passar pelos conteúdos da Ambima, seja educacional, seja de mercado. Você precisa navegar por lá e conhecer. Muita informação pública e gratuita, né? Assim, você não precisa fazer curso, faça os cursos lá da Ambima, também tem alguns privados pagos, mas tem muita coisa gratuita. Alguns vêm até em planilha, já consegue fazer o cálculo direto. É bem legal, assim, navegar por lá. E voltando então ao nosso conceito, é muito importante você entender isso. Conceitos de correlação, como é que os ativos vão andar juntos ou na mesma direção, ou pelo contrário, ter essa descorrelação. Eu acredito que no Brasil a gente tenha muita gente boa fazendo, né, tomada de decisões boas, e a gente começa a ter outras opções que são menos conhecidas, mas que possam surgir como esse processo de descorrelação, né? Por que a gente gosta tanto, assim, por exemplo, do time da QR que veio aqui como alocação em cripto, né? Cripto, como a gente viu no primeiro bloco, oscila muito, né? Tem meses que sobe 10%, tem meses que cai 20%. É muito ruim para o investidor, né? Ele fica muito ansioso, fala, cara, minha cota está caindo 10 esse mês, está subindo 20, aí fica animado. Mas isso é muito bom porque tem um comportamento que independe do Ibovespa. O que o Bitcoin tem a ver com o comportamento do Ibovespa? Nada. E ainda é em dólar ainda, né? Então, ou seja, se a nossa moeda se desvaloriza, só o Bitcoin, a sua cota ela pode se valorizar, ou a sua alocação em criptomoeda pode se valorizar. Então, é importante ter essa descorrelação e o mais importante numa carteira, né, de investimentos é ter essa diversificação de fato, né? Ninguém sabe, né, se amanhã a gente fala na internet, a gente sempre fala, aquele cara ali acertou que a bolsa ia subir amanhã e subiu, né? Às vezes acerta mesmo, mas consistentemente ele vai acertar ou com um nível de acerto muito grande? Provavelmente não. Como que a gente vai acertar? Tendo esses ativos descorrelacionados, essa composição na sua carteira, e entender também a composição dos fundos que você tem, né? O comportamento, tá? Então, isso é importante entender. O tipo de estratégia, a cabeça do gestor, né? Quem são as pessoas, enfim, essa descorrelação que tem dos ativos. Às vezes você tem um fundo de ações, né? Como até a própria Encore mostra, por exemplo, que não tem correlação direta, ou uma correlação relativamente baixa com o próprio comportamento do Ibovespa. Tem alguns fundos que tem lá seu comportamento independente, ou está alocado em ações que têm menos peso no Ibovespa, enfim, tem várias estratégias e isso é muito importante você entender isso, né? Vai fazer calor, vai vender mais sacolé no Rio, vai subir o Ibovespa, mas será que minha carteira vai subir? Ou vai subir mais, ou vai subir menos? Você precisa ter essa expectativa de comportamento antes mesmo de acontecer. Não, subiu o Ibovespa esse mês, tem muita gente, a gente está gravando aqui no meados de 2023, e o último mês de agosto a gente teve um desempenho bastante negativo no Ibovespa, né? Teve muita carteira que ficou no 0 a 0, que não caiu. Por quê? Por conta dessa diversificação, né? Ou teve até resultado positivo. Então esse é o melhor cenário que a gente sempre fala, né? Se eu soubesse 100% do que vai acontecer com o ativo amanhã, eu teria uma carteira com um ativo só. Perfeito. Né? Mas quem tem essa arrogância, essa prepotência de saber 100% o que vai acontecer, mesmo sabendo, pode ser que o mercado não concorde com você, né? Que eu sempre digo, né? Quem falou que o mercado vai concordar comigo, com a minha opinião? Então esse é um ponto super importante, depois a gente pode aprofundar, mas esse conceito é super simples e os investidores, todos os profissionais, todo mundo deveria conhecer mais sobre estatística e principalmente os conceitos aí que são simples, né? Como o do sacolé de correlação. Gostei. Né? Essa eu gostei. Vai começar agora um calor aí, parece que o El Ninho vai dar um calor forte, vai vender muito sacolé lá, né? Exatamente, já se prepara a produção de sacolés. E, Marco, indo um pouquinho para a parte mais comportamental do business, né? Fundo de investimentos, porque, principalmente casos independentes, aí elas, não digo sofrem, mas elas passam por algumas provações que são interessantes.
que são o seguinte: a partir do momento que o cara bota o dinheiro numa casa independente, num fundo, enfim, a gente passa por isso também na assessoria. Você começa a olhar, até pela facilidade das plataformas, olhar mais aquilo do que você olhava como estava lá no banco parado. Sim. O banco botava lá dentro do produto dele, e você não ficava olhando todo dia. Você tem que aí, quando você bota no independente, começa, né? Cara, vamos olhar ali, a conta do dia. Até porque tem muita comparação, você recebe muita informação comparativa. Por outro lado, a gente vê estudos, né, enfim, até para validar, né, a questão do longo prazo. A gente vê muitos estudos, principalmente americanos, que são o que a gente driva mais aqui, sobre a questão de cotistas que já faleceram ganhando mais do que cotistas que estão vivos porque mudam de posição o tempo todo. Sim. Esse cara deixa mais tempo, óbvio, ele já faleceu, ele deixa mais tempo ali no fundo, tá? A gente teria mais ou menos um tempo, eu sei que não totalmente definido, mas um tempo para a gente ter essa avaliação do fundo. Você falou a questão de um gestor sair ou não, mas a gente teria algo nessa linha? Será que aquela janela básica das plataformas de 12, 24, 36 meses nos dizem alguma coisa? Como seria isso para a gente poder ter esse comportamento junto ao fundo de investimentos? Bom, acho que eu começaria de trás para frente, né? Inclusive até a gente já entrevistou aqui o time da GTI. É muito difícil. Quando a gente fala assim, investimento, vamos pegar o investimento em ações particularmente, né? Começando do mais arriscado para o menos arriscado, né? Investimento em ações, a gente sempre fala que é para o longo prazo, né? Uma empresa, provavelmente ela pode ser que não dê o resultado esperado em um trimestre, em um ano. Talvez comece a aparecer o resultado daqui a 3, 4, 5 anos, né? Você vai avaliar um gestor de um fundo de ações em 6 meses, né? Se o investimento de ações é a longo prazo, talvez o resultado da própria companhia não apareça e das ações em bolsa não apareça em 6 meses e um ano. Como é que você vai avaliar uma cota? Então eu começaria de trás para frente. Peguem avaliando algumas casas que têm mais de 10 anos, né, de histórico no Brasil. Isso você vai descobrir que são pouquíssimas. São pouquíssimas casas, são pouquíssimos fundos, né? Talvez arriscando aqui cabe em uma palma, 2 mãos, né? De fundos que tem, fundos principalmente que tem mais de 10 anos no Brasil. Se está há 10 anos, já passou por quantas crises, né? Essa equipe está junto há 10 anos, né? Isso é super importante. Depois vai diminuindo o horizonte, o prazo de tempo. Então, assim, ações a gente precisa pensar no longo prazo. E até vou parafrasear aqui uma gestora que eu gosto muito, respeito, no caso de ações. Às vezes o resultado, isso até é estratégia da casa, o resultado não aparece em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso está numa apresentação da própria gestora, que é a Guepardo, né? Eu gosto muito do time da Guepardo. Temos que trazer aqui. Vamos anotar, já deixo o convite aqui para o time da Guepardo. E teve uma posição deles que eles passaram 3 anos comprando papel e 3 anos com resultado negativo. Ou seja, o papel caía, eles compravam mais. Caía, eles compravam mais. Foram 3 anos de resultado negativo. Só que teve 1 ano de resultado positivo, que subiu muito forte, compensou toda a posição passada. E, na verdade, você fala assim, já falando de cota e falando de ações, né, particularmente. Como comprar barato? Você vai comprar barato se você fizer esse movimento constante e contínuo e conhecer o ativo, né? Você gosta da gestão da Guepardo, dessa gestora, de qualquer gestora, confia, mas as cotas estão caindo, né? Por exemplo, que nem o caso de analisar uma empresa. Você gosta da empresa a R$10 e você não mudou exatamente muitos fundamentos, né? E a ação foi para R$8, caiu 20%, é muita coisa. Você deveria estar comprando mais essa ação. Você deveria estar comprando mais essa cota desse fundo. Não vendendo com 20%. Às vezes o cliente, né, o cotista, ele acaba maximizando o prejuízo. Ou seja, vendendo no pior momento possível. Marco, a cota caiu 20%. Né? Vamos pegar no caso de um fundo de crédito. Tiveram vários fundos de crédito nesse ano de 2023, cuja cota caiu 5%, 10%. É muita coisa para um fundo de renda fixo. Né? É muita coisa. Agora, naquele momento, você deveria estar aumentando a posição. Foi o pior momento do mercado de crédito, quando teve a quebra da recuperação judicial da Americanas, depois na sequência da Light. Foi o pior momento que a gente chama de abrir os spreads, o mercado estressou. Naquele momento, você deveria estar acelerando. E vamos pensar no terceiro ponto, pessoal. Existem 2 taxas principais nos fundos, né? A taxa de administração,
que é uma taxa muito pequenininha, né? Que você paga ali já embutido na cota. Tem a taxa de performance, que aí sim, que é uma taxa que a gente paga adicional caso entregue a performance acima, né? Eu esperava 10%, entreguei 15%, né? Então vai recolher em cima desses 5%. O gestor ele quer, de qualquer forma, recolher performance, porque isso vai ser a renda dele, né? O prêmio dele. É até interessante quando você vê o cara botando uma taxa de performance que ele fala, cara, eu tenho que superar isso para poder correr. Então, justamente esse recado que eu falo para vocês, pessoal. Imagina que é o que a gente chama de marca d'água, né? Foi lá para baixo a cota dele, só que o benchmark está aqui em cima. O gestor vai todo dia se esforçar para tentar recuperar o retorno desse fundo, né? Então, às vezes, se você conhecer muito bem o gestor, né, a estratégia, estiver confortável com as alocações, talvez faça sentido até aumentar a posição quando a cota se desvaloriza, dependendo da sua estratégia, dependendo do seu fundo, conhecendo muito bem, conhecendo o cenário. Foi algo particular, por exemplo, em relação a Light. Teve um estresse. Não, você foi afetado? E eu particularmente não tinha R$1 em Light. Mas o meu fundo foi afetado indiretamente porque o setor inteiro estressou. Então talvez seja uma oportunidade de aumentar a posição. Perfeito. E não zerar a posição. Se eu confio no fundo, tenho ali informações e o setor inteiro fez... O cara não mudou, né? Não virou outro cara em 2 segundos. Exatamente. Né? Tem isso também. Né? Então, muita gente, se a gente pega... Isso todos os gestores têm esses estudos e a gente pode fazer também, eu posso fazer, que é a cota média, né, de um cliente. Então, você vai ver que, na média, o cliente está sempre comprando quando está subindo e sempre está vendendo quando está caindo. Então, a cota média nunca bate com o retorno do fundo. Qual que é a cota média? Teve um retorno de 5%. Ou seja, vai subindo, o investidor ele vai... Depois que subiu, na verdade, o investidor quer comprar aquele fundo que subiu. E nunca quer comprar e acaba vendendo a hora que cai. Ou seja, você pegar por cota, por cada emissão de cota, né, o investidor está sempre vendendo barato e comprando caro na média. Né, e você não vê que isso vem muito... Claro que hoje não dá para voltar mais, né? Falar, vamos fechar as plataformas no sentido de visualização de mídia e não para olhar. Mas isso também vem muito por causa dessa facilidade de começar a olhar. E provavelmente a gente teria ali ter um educacional junto por isso, porque, de novo, você tem um cara em 12 meses que dá tanto, o outro em 12 meses deu menos... O cara tende a trocar, né? O cara fala, vou trocar aqui porque tá dando tanto, enfim. E aí fica sempre no backtest. Se sua carteira tivesse feito lá tanto, hoje você teria mais. Mas se tivesse, né? Agora não mais. O cara que você tá hoje, talvez que não deu o mesmo rendimento, estatisticamente, como você falou que precisa ter na escola, talvez tenha mais possibilidade de subir do que o outro. Sim. Enfim, esse educacional também é muito importante, né, Marcão? Nesse sentido. Né? Eu acho que o educacional de todos, assim, eu me coloco como uma parte da culpa, que acho que é um pouco do educacional do cliente, o educacional das corretoras, dessas plataformas, educacional de assessores, de consultores, acho que é educacional de todos, né? A gente fica muito ansioso de ter sempre o melhor retorno possível, enquanto a gente deveria estar discutindo a melhor alocação possível, né? Não o melhor retorno. O grande objetivo é, será que essa alocação ela está de acordo com o meu perfil, com o meu objetivo, né? Com a minha necessidade de liquidez? Aceito esse perfil de risco? Né? Qual que é o objetivo aqui? Ter retorno acima da inflação, ganho real no longo prazo? Não, eu quero sempre estar no melhor lugar, no curto prazo, ao mesmo tempo, e você acaba o resultado disso, maximizando o risco e talvez até minimizando o retorno, que é justamente contra os conceitos de finanças. Né? Você acaba tendo o risco-retorno aumenta muito. Piora o risco para ter uma piora do retorno de ambos os casos. Né? Isso, infelizmente, é muito comum, mas só tem uma solução: educacional, conversa, conhecimento, né? Proximidade. Né? Com os profissionais com todos, né? Com todos os envolvidos, seja o cliente, seja o gestor, seja o assessor, o consultor, seja os órgãos reguladores, né? Discutir muito mais todos os pontos, né? E sempre olhar para o perfil, né? Para o cliente, para realmente a alocação de acordo com cada mandato, com cada objetivo, né? Não foco no resultado. Né? Pessoal, essa foi nossa primeira aula. Fundo do Baú, muito bem conduzida pelo Marcos Saravalli.
Desculpa. Bom, água aí. Tossindo já. Sorte que é sorte. Nervoso. Tô brincando. Você tem água aí? Quer água? Um pouquinho. Isso aqui é uma parceria minha, vem? Esforçado. Vai sair não? Marcão. A voz? Acho que vai, hein? Foi. Último recado. Acho que não, hein? Acho que não vai sair não. Acho que não. Corta aí que a gente edita. Só pra fechar. Olha que ela foi bem até o final, hein? Que foi isso? No curso de oratória fala, não pode forçar. Eu não tô nem aí. Quer que eu feche? Dá mais água aí, Marco. Marca aqui, ele... Não, já tá voltando. Ficar pulando com as crianças no final de semana, dá nisso. A cama relaxa. Foi lá, Marcão. Vamos voltar então. Estava fechando. Pode voltar, Bolinho? Pode ir. Tá. Marcão, dá um último então recado pra galera. Depois dessa grande aula, né, sobre fundo de investimento, foi a primeira. Faremos novas dessas aí de acordo com o passar do tempo. Quando a gente dá na telha, a gente faz também. Tô brincando. Mas, último recado pro cara que vai aplicar em fundo ou até começar no mercado. O que ele tem que fazer? Bom, primeiro acho que recado é, como a gente falou, conheça todas as informações públicas disponíveis. Tem muita informação boa, de qualidade, nos órgãos reguladores, nos bancos, nas corretoras. Conheça e entenda muito junto com o seu assessor, seu consultor, o seu perfil, né? E acho que nunca, principalmente quando a gente está falando de dinheiro, de recursos, né? Às vezes da nossa vida, nunca pare de estudar, né? Sempre tenha mais conhecimento, né? E como diz uma célebre frase, né, que dizem que é do Warren Buffett ou de outros pensadores e grandes investidores, invista cada vez mais na educação, no seu conhecimento, que é lá que vamos ter os melhores retornos, né? Você se sente muito mais confortável, tem a melhor alocação de acordo com o seu perfil, né? Cobre também, isso é importante, do seu gestor, né? Do seu assessor, do seu consultor, né? Cada vez mais informações, proximidade, acesso. Cada vez mais a gente tem mais informações com mais qualidade, né? Mas também a gente tem um volume muito grande de informações, né? Então é importante estar cada vez mais próximo, né, dessa informação de acordo com o seu objetivo, né? E pense assim, é o seu objetivo, não o objetivo do seu vizinho, perfeito, do seu influenciador, né? De outro, enfim, qualquer outra referência, né? É o seu objetivo, né? E o seu objetivo, quem sabe, é você mesmo, né? Não procure ser outra pessoa, né? A famosa frase, seja você mesmo, né? Embora não necessariamente seja sempre o mesmo, né? Mas seja sempre você mesmo também no mundo de investimentos, também na escolha dos seus fundos de investimento, né? O homem das frases. Obrigado, Marcos Aravalho. Muito Pessoal, gentil. vá lá no @FDB_Fundo do Baú no Instagram. Tamo no LinkedIn, Facebook. E até a próxima.